Dia dos Namorados, né, fazer uma saudação à minha esposa Mariane, que acredito que deve estar assistindo pela internet. Dizer, presidente, que ontem eu tive um encontro muito prazeroso com o bispo da Diocese de Nova Friburgo, Dom Ednei. O Ednei, ele é bispo da Diocese. A Diocese ela compreende alguns setores regionais, são chamados vicariatos, né, que é o vicariato sede, que é a Nova Friburgo em torno, o vicariato litoral, que é o nosso regional aqui, e o vicariato norte, que é um outro setor dessa região da Diocese. E o bispo ele está fazendo nesses 15 dias, que terminam agora no próximo dia 15, um modelo de governo itinerante. Né? Então ele está circulando essas três regiões da Diocese, e até o dia 15 ele estará aqui em Macaé. Ele está aqui em Macaé, na sede do vicariato litoral, ali na Igreja Nossa Senhora de Fátima. E ontem eu não o conhecia, eu não conhecia Dom Ednei. Ele está há cerca de 2 anos, 2 ou 3 anos aqui na Diocese. Então fui me apresentar, fui conversar com o bispo, e a gente discutiu um pouco sobre a situação da conjuntura política aqui do município. Ele falou um pouco de como tem sido também lá em Nova Friburgo. Ele fez uma constatação interessante, que lá em Friburgo, no último mandato de Câmara, no último mandato parlamentar, existia apenas um vereador declaradamente católico, e já nesse mandato são 9, então um grande aumento lá em Nova Friburgo. E aqui em Macaé a gente discutiu um pouco sobre a situação da conjuntura local, conversamos sobre a situação da conjuntura da igreja também, e a necessidade de se aprofundar a reflexão no meio católico para uma participação mais cidadã, para um engajamento da relação da fé e das propostas do Evangelho com a atuação no mundo da política, no mundo da sociedade, no exercício da cidadania. Então pude apresentar a ele um pouco da nossa caminhada aqui no mandato, né? Conversamos também sobre minha atuação há algum tempo na Pastoral da Juventude, no movimento de fé e política, e fiquei muito satisfeito com a recepção do Dom Ednei. Ele é uma grande liderança, né, religiosa, uma grande referência para nós católicos. Então fiz questão de encontrá-lo e também de fazer esse registro aqui na casa na noite de hoje. Aproveitar também o tempo e registrar que a Subsecretaria de Infância e Juventude tem desenvolvido uma tarefa muito bonita, que é a construção do Fórum Municipal de Juventude, né, que precisa ser feito temporariamente, né, periodicamente, para se atualizar as instituições, para se identificar as demandas para a juventude. E isso tem sido feito de maneira participativa com a subsecretaria, com os técnicos lá da subsecretaria, e também com movimentos sociais, né, pastoral, movimentos culturais como o CNH2 e outros movimentos de juventude. E na segunda-feira teve início o primeiro pré-fórum, eles estão chamando de pré-fórum, que preparam para esse grande fórum municipal, que acontecerá no dia 9, dos dias 9 e 10 de agosto, na cidade universitária. E esse primeiro pré-fórum, eu tive a oportunidade de participar, aconteceu no CRIAD, que é o Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente, que é uma instituição do governo do Estado, que atende, que acolhe aqueles jovens, aqueles adolescentes em conflito com a lei. Então, eles estão ali recebendo o atendimento integral do Estado, e nesse momento os jovens puderam discutir com a equipe da subsecretaria e com a gente muito da realidade da juventude, em especial a juventude que normalmente está em situações de pouco atendimento do poder público, né? E aí, como a gente discutiu ontem, né, eles estão normalmente naquele espaço que tudo deu errado, né, que o poder público deu errado, a família deu errado, a igreja deu errado, a escola deu errado. Então eles acabam
nessa situação de vulnerabilidade e fragilidade social, e ali é um espaço onde nós acreditamos e defendemos que eles podem se restabelecer socialmente, se reintegrar à sociedade e poder, por que não, se colocar em pé de igualdade com todos os outros cidadãos, né? Apesar de conta, nós acreditamos, comecei a falar do bispo, nós cristãos em especial, acreditamos no potencial de restabelecimento, no potencial de reconstrução da vida das pessoas e a juventude e a adolescência em especial. Então, alguns outros pré-fóruns que acontecerão, e eles me pediram para divulgar aqui também, no Lagomar, na Capela de Santa Clara, capela da Igreja Católica, nos CRAs, o Centro de Referência a Adolescente, nos mais variados bairros, no CIEM-H2, que é essa instituição que tem acompanhado, e em outros lugares que eles vão agendar e vão apresentar para a sociedade, divulgar na imprensa. Então vale a pena acompanhar essa discussão e fazer esse debate com a juventude. Bem, eu queria fazer um paralelo aqui à feira do petróleo, né, uma feira que chama a atenção não só da nossa região, mas do país, que sabe, do mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer dois apontamentos aqui. O primeiro, que a Agência Nacional de Petróleo está preparando para o mês de outubro alguns leilões de postos de petróleo brasileiros. E os movimentos sociais, os movimentos sindicais, a Federação Única dos Petroleiros, já tem se posicionado quanto a isso, no sentido de pressionar o governo, pressionar a ANP, para que esses leilões não aconteçam, para que os postos de petróleo eles sejam reconhecidos de fato como bens do povo brasileiro, como espaço, como questões estratégicas para a soberania nacional. E essa discussão está retomando com muita força no país, e nós precisamos, sempre nessas discussões do avanço da indústria do petróleo, do avanço da tecnologia, nós precisamos fazer esses alertas para que nosso país não fique vulnerável frente a toda a voracidade, toda a gula do grande mercado petrolífero mundial, que geram, junto com a água hoje, as maiores guerras. Então, o petróleo e a água já geram guerras e vão ser, talvez, os grandes motivos de guerra nesse nosso século. Então, é uma reflexão importante que nós temos que fazer para que o nosso país não volte a entregar os nossos patrimônios estratégicos e fundamentais para a nossa soberania. Encaminhando para o encerramento, presidente, uma outra questão relacionada ao mundo do petróleo, são um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso Nacional, que é o projeto de lei 4330 de 2004, do autor Sandro Mabel, que possibilita, que legaliza, regulamenta as terceirizações. As terceirizações, elas são um método, um formato que a indústria do petróleo ela acabou utilizando, enfim, o poder público acabou utilizando no país inteiro, na época do neoliberalismo, nas décadas de 90 e 2000, início da década de 2000. Isso fragiliza as relações de trabalho e nós precisamos entender isso com muita clareza. Então, esse projeto de lei, ele possibilita uma nota, eu estou aqui reproduzindo algumas coisas da resolução da plenária da Federação Única dos Petroleiros, que diz o seguinte, que ela permite condições precarizantes, que é essa intermediação da mão de obra, que é a terceirização, que é a terceirização da atividade fim, a falsa especialização, que permite sucessivas subcontratações, contratações individuais, que é aquela relação da pessoa jurídica individual, e a responsabilidade subsidiária, sempre como regra. E, além disso, eles vão além na nota, dizendo que essa realidade das terceirizações, elas nos colocam em situações como a redução de emprego, jornadas maiores, menor remuneração, em média 27% a menos,
isso no setor petróleo, calotes de verbas trabalhistas e sociais, menor tempo no emprego, em média 3,2 anos a menos no emprego, fragmentação das categorias, maior índice de acidentes fatais, acima de 80% dos acidentes com as terceirizações são acidentes fatais, enfim, e tantos outros problemas nesse sentido. E queria, para concluir, presidente, dizer aqui que o mundo do petróleo, como é um mundo que tem causado diversas disputas geopolíticas internacionalmente, tem nos feito refletir bastante no nosso método de consumo. A revista Carta Capital trouxe uma matéria dizendo que nós estamos a caminho de um outro planeta. Isso aqui ela diz no seguinte sentido, que o mundo ele alcançou 400 partes por milhão de carbono, dióxido de carbono na atmosfera, ou seja, ele tem crescido a produção de dióxido de carbono na atmosfera ano a ano, e nós precisamos estar atentos a isso para que nós não fiquemos sem mundo daqui a algum pouco tempo, e que a indústria do petróleo ela passa fundamentalmente por essa discussão. Então, presidente, fazer essa reflexão, agradecer a tolerância do tempo e dizer que essa oportunidade nossa de receber tantas indústrias, tanto dinheiro, tanta vontade de discutir a indústria do petróleo, também tem que nos possibilitar discutir que cidade nós queremos, mais que isso, que mundo nós queremos para daqui a algum tempo, porque daqui a pouco vai faltar mundo para a gente poder cuidar dos filhos, dos netos e receber as pessoas que virão aí pela frente. Muito obrigado, senhor.